Bom dia, graça e paz a todos. Meu nome é Edmilson Duarte, nós somos da Igreja Batista da Nova Marabá, ali na folha 33. Estamos dando continuidade aí aos nossos vídeos dessa literatura, Princípios Bíblicos de Liderança, e nós queremos te agradecer por você estar participando conosco através desse canal do YouTube e pedir que você se inscreva, que você compartilhe e que você nos dê aí a sua opinião. Ok, queridos? Nós queremos, para começar, te dar aí uma palavra de ânimo, né? E essa palavra de ânimo, ela é uma palavra do profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, e quando Jeremias escreveu aí, o povo estava cativo na Babilônia. Era um momento muito parecido com o momento que nós estamos vivendo hoje, momento de incerteza, momento de insegurança, mas quando Jeremias escreveu ao povo da Babilônia, o motivo era de dar ânimo. E essa é uma palavra também de ânimo a você que nos assiste, o seguinte, que mesmo nesses momentos de dificuldade, de incerteza, Deus quer propor um novo começo e o novo começo é que Deus seja o centro das atenções. Olha o que Jeremias escreveu ao povo que estava cativo na Babilônia. E receba com uma palavra de incentivo e de fé. O que diz o texto? Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então, tenha fé nisso, né? A nossa lição de número hoje é a nossa lição de número 15, a lei do sacrifício. Lei do sacrifício, e você entenda também como autodisciplina. E nesse estudo nós vamos aprender com Jesus, né, na lei do sacrifício ou autodisciplina. Segundo Jesus, o próprio Jesus, todos nós precisamos pagar o preço, pagar o devido preço para atingir o nosso objetivo. Continue conosco, compartilhe conosco esse estudo aí, e nós vamos meditar nesse texto. Eu queria convidar você que está em casa, que nos assiste, que você tenha a sua Bíblia, e você abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 9, e você possa ler todo o capítulo 9 na sua casa. Nós vamos refletir aqui no nosso texto básico. E o nosso texto do capítulo 9 de 1 Coríntios, nós vamos ver só 3 versos, fazer a leitura de 3 versos, você faça a leitura completa na sua casa. O que diz a palavra do Senhor no verso de número 24? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, eu e você, uma incorruptível. Verso 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. No 27. Antes subjugo o meu corpo e a reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Continue aí o texto, você lê na sua casa, você vai entender melhor de que Paulo está falando acerca do sacrifício. É isso que nós vamos estudar. E eu quero combinar com você o alvo, o objetivo, aquilo que eu e você queremos aprender nessa lição. Nós queremos compartilhar, né? E queremos que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe, que você curta, que você dê a sua opinião. Ok, querido? Continue conosco, né? E tão logo nós possamos, gostaríamos de nos reunir no nosso templo central ali na Primeira Igreja Batista, e gostaria que você, nosso
irmão, o nosso amigo, aquele que nos ouve, que esteja lá conosco para darmos continuidade no estudo da palavra. Ok, queridos? E eu quero discutir, eu quero combinar com você hoje um alvo. E o alvo é exatamente aquilo que nós buscamos, o que nós queremos para a gente caminhar na mesma direção, ok? E eu quero discutir com você, e eu quero combinar que o nosso alvo dessa manhã é que nós possamos entender que a autodisciplina é uma maneira de viver ensinada por Jesus. Jesus vai nos ensinar o que é autodisciplina, né? O que é sacrifício, como é que a gente pode abrir mão de algumas coisas para um bem maior, né? A gente sabe que não tem comida grátis para ninguém, né? Todos nós precisamos fazer um sacrifício para um bem maior. E eu queria combinar também com você que nós precisamos deixar de lado tudo que não contribui nas nossas vidas, mesmo que isso te pareça que é bom, que é agradável, mas nós precisamos deixar algumas coisas para trilhar um caminho melhor, para atingir um objetivo maior, ok? E eu quero compartilhar com você a mensagem do autor. O autor, ele nos diz o seguinte, que o líder, ele precisa sempre abrir mão para progredir. E a gente vai ver ao longo desse estudo que o autor está nos dizendo o seguinte, que nós precisamos ter autodisciplina. E autodisciplina é você fazer determinados sacrifícios para um bem maior. Você está disposto a fazer sacrifício? Quais sacrifícios você está disposto a fazer por um bem maior, né? E aí eu quero combinar com você que nós vamos dividir isso em 3 momentos, e os 3 momentos se darão da seguinte maneira. Num primeiro momento, nós vamos, para entender melhor a autodisciplina ou sacrifício, nós vamos estudar sobre Moisés, sobre Jesus e sobre o apóstolo Paulo. Quando nós estivermos estudando no nosso primeiro momento acerca de Moisés, nós vamos entender como que Moisés aplicou a lei do sacrifício à própria vida. O que ele decidiu abrir mão por um bem maior, por uma causa mais nobre. Nós vamos aprender com o nosso mestre Jesus que, mesmo sendo o maior, escolheu servir, partiu para o sacrifício, e nós somos o maior alvo, né, do sacrifício. Todos nós fomos resgatados pela graça salvadora de Jesus, e a gente vai entender melhor isso aqui quando nós estivermos explodindo essa caixinha aqui. E nós vamos também, ao final do nosso estudo, aprender com Paulo que ele abriu mão de seus direitos para servir um bem maior. É isso que nós queremos compartilhar com você. Você que exerce algum tipo de liderança, ou domiciliar, ou no seu negócio, na sua empresa, na sua indústria, na sua igreja, na sua quitanda, não importa aonde seja, de que você está, a grande questão é o que você está disposto a abrir mão por um bem maior. Ou você está preocupado apenas com seus interesses? Eu tenho certeza que não. Todos nós estamos movidos por um bem maior. A grande pergunta é quanto nós estamos dispostos a abrir mão para atingir esse bem maior. Para entender melhor a lei do sacrifício, nós vamos entender aqui a definição, né? O que é a definição da lei do sacrifício ou autodisciplina, né? O líder verdadeiro, ele precisa estar disposto a pagar o preço. A pergunta que há que se fazer é a seguinte: quanto nós estamos dispostos a pagar o preço, né? Quanto nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque nós precisamos nos tornar mais eficientes, ou seja, fazer mais com menos tempo, né? Porque
isso, cada vez nós temos mais atribuições e menos tempo disponível, então nós precisamos ser eficientes. Nós precisamos ter autocontrole e uma força interior muito grande, porque nós não podemos estar oscilando, né, muito aí na nossa maneira de agir, né, ou às vezes muito alto ou muito baixo. Nós precisamos ter um autocontrole para poder estar de posse ali da situação, para realmente podermos contribuir, né? Nós precisamos ter a disponibilidade de influenciar positivamente as pessoas. E isso, ela não é restrito às autoridades, nas grandes corporações. Influenciar positivamente pessoas pode ser até na sua banquinha de banana. Você dá uma palavra positiva à pessoa, então isso está disponível para você ou eu, nós fazermos uma relação com a nossa comunidade de ganha-ganha, todo mundo ganha. Nós precisamos influenciar pessoas positivamente para poder agir com ética, com retidão, com lisura, de uma maneira que a nossa comunidade, aquela onde você está inserido, ela possa verticalizar nos seus valores, né? Nós precisamos contaminar as pessoas com boas práticas, né? E aí é a oportunidade de influenciar pessoas positivamente. E nós precisamos, quando a gente consegue influenciá-las positivamente, nós precisamos ganhar o respeito delas, né? A gente sabe que o que é mais importante do que o discurso é a nossa prática. De que maneira você age, né? Você tem conseguido ganhar as pessoas através do seu exemplo, do seu testemunho, da sua prática, né? Existe uma coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz? É isso que é importante, que haja essa coerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Por isso, nós precisamos ganhar o respeito das pessoas e influenciar a nossa comunidade positivamente, né? E a gente vai, ainda na lei do sacrifício, a gente precisa entender que o propósito, Deus requer dos seus filhos, né? E isso, o mais importante de tudo, é que nós precisamos fazer essa escolha voluntariamente, né? Nós precisamos ter algum propósito com relação a Deus, e essa escolha, ela é importante que ela seja voluntária, porque o dom maior que Deus nos deu foi do livre-arbítrio. Você tem a oportunidade de escolher amar a Deus ou não, e isso é uma escolha pessoal, intransferível e voluntária, e é isso que quer Deus de nós. Deus quer que nós tenhamos um propósito. Qual que é o nosso propósito? Eu gosto de pensar no propósito como um legado, né? E o que é o legado? É aquilo que você deixa para as gerações que irão nos suceder. Qual que é o seu propósito nessa sua vida aqui? De repente a gente pensa no propósito, não, isso não é para mim. É claro que é, querida, é para você, é para mim, que somos pessoas comuns. E a Bíblia, o fantástico, e eu gostaria de te chamar que estudasse a Bíblia conosco, e o fantástico da Bíblia, que a Bíblia não, exceto no caso de Jesus, não nos conta a história de nenhum personagem que foram perfeitos. Todos eles tiveram as mesmas dificuldades que eu e você, mas, no entanto, eles tiveram propósitos. E é isso que nós queremos te chamar. Você tenha também um propósito. Qual é o seu propósito, né? O que você escolheu voluntariamente para poder servir ao reino de Deus, a servir ao seu semelhante, a servir na sua comunidade, a ser melhor, a fazer o melhor, a contribuir para o melhor lá com o seu trabalho, na repartição pública, na indústria, na empresa, no local onde você trabalha, você tem dado o seu melhor?
Você tem dado o seu melhor, você tem feito com capricho? Eu costumo dizer aqui para a equipe que está aqui nos ajudando, que eu não consigo fazer aqui sem eles, o capricho. Às vezes a gente fica aqui escolhendo o melhor ângulo, como é que é a postura e tal, o capricho. O capricho é aquilo que o tempo que você leva para fazer mal feito, às vezes é o mesmo tempo para poder fazer bem feito. Então, com que capricho você tem exercido a sua tarefa? Você tem dado o melhor de você lá na sua repartição pública, no seu emprego, no seu trabalho? Você como patrão, você ou como líder, ou como chefe, você tem dado o seu melhor fazendo a empatia, se colocando no lugar da pessoa, tentando ser o mais justo possível? É preciso que todos nós façamos a nossa parte, ok, querido? E eu queria compartilhar com você, para você refletir nessa aplicação pessoal, é que caminhando nessa batida da autodisciplina ou do sacrifício, o que a gente aprende? Eu aprendo o seguinte, que quanto mais longe e mais alto chegar um líder, maiores serão os sacrifícios feitos por ele. Não tenha dúvida, não há almoço grátis para ninguém. Quanto mais longe e mais alto chegar um líder, maiores serão os sacrifícios feitos por eles. Eu repeti isso para que isso ficasse claro para você e para mim, porque todos nós precisamos de partir para o sacrifício. Sempre para fazer alguma coisa, isso vai nos custar algo. Para você ser amigo de alguém, você tem que se dispor de tempo, você tem que fazer algum esforço. Tudo requer que tenhamos um objetivo, que nós tenhamos sacrifício, que nós tenhamos disponibilidade de correr atrás para atingir determinadas coisas. Como é que foi a lei do sacrifício ou da autodisciplina na vida de Moisés, entrando literalmente no nosso estudo? Vamos aprender um pouco com Moisés, né? Moisés, ele escolheu, a princípio, quem conhece ali a história de Moisés, a gente percebe o seguinte, que Moisés tentou de todas as maneiras fugir, colocou as mesmas dificuldades que eu coloco, que você coloca, que a Milena coloca, que a Edmilson coloca, que a Cristiano coloca, todo mundo coloca as dificuldades que são corriqueiras. Mas eu, como pai dessa família, líder, quando eles começam a colocar muitas dificuldades para mim, eu começo a arrumar facilidades para eles, porque é o meu papel como pai, como chefe de família, e é o seu papel também como líder na comunidade onde você está, ou na sua corporação, porque Moisés também teve as mesmas dificuldades que eu, que você, que todo mundo. Moisés relacionou para Deus um monte de dificuldade. Primeiro ele disse o seguinte, manda outro, porque eu não sei o quê. E por último ele disse, não, eu sou até gago, não é melhor você mandar outra pessoa? E Deus queria abençoar Moisés e não abriu mão. Então Deus disse, não, eu vou mandar Arão com você, ele vai falar lá com você. Então, quando Deus quer, Deus abre as portas, né? Deus cria as facilidades, e quando Deus te chamar para alguma coisa, assim que você tiver uma oportunidade, não diga não, né? Você sempre esteja disponível, porque Ele vai te capacitar. Lá na sua corporação, não importa se o seu nível, aonde você está, é o mais básico ou o mais alto, Deus vai te abençoar lá dentro da onde Ele te colocou. Aonde Deus te colocou, Ele vai te abençoar e Ele vai te usar na medida que você se coloque disponível, né, como liderança, né, aonde você estiver. Vamos aprender com Moisés como é que isso se deu.
Primeira coisa, Moisés ele precisou abrir mão de seus projetos pessoais. Moisés tinha seus projetos pessoais. E isso ele abriu mão desde quando morava lá no Egito, quando ele não permitiu que os hebreus fossem maltratados e teve que fugir, etc. Você conhece bem a história, né? Ele precisou abrir mão dos seus projetos para viver os projetos de Deus, né? Ele entendeu que aquilo era bom para o povo, que Deus queria e que aquilo era a vontade de Deus, então ele abriu mão dos seus projetos pessoais por um projeto maior do que eram os seus projetos pessoais, que era a oportunidade de servir a Deus, como ele fez na libertação, quando Deus quis libertar o povo que estava cativo no Egito. O que eu aprendo com Moisés durante toda aquela dificuldade? E as pessoas vão ler, a gente aprende ali com Moisés todas aquelas dificuldades na condução do povo ali pelo deserto e todas aquelas dificuldades, e a gente aprende com Moisés que ele precisou, ele reservou tempo a sós com Deus para poder aprender, para saber o que era o objetivo, para saber que de maneira deveria se comportar. Então ele reservou tempo a sós com Deus, ele amadureceu para poder ouvir a voz de Deus, e Deus ainda usou seu sogro Jetro, que percebeu que havia falhas naquela gestão e que ele precisava mudar, estabelecer hierarquia. Então Deus usou Jetro que fosse até ele e orientou, e ele acatou de bom grado. Então ele precisou ser amadurecido, e isso você precisa, eu preciso, para ter sensibilidade de ouvir Deus falar conosco, para ter sensibilidade de aprender com as pessoas aquilo que a gente está fazendo aqui, a oportunidade de melhorias que nós podemos ter. Nós precisamos ter essa sensibilidade, e ele amadureceu, né? Amadureceu para ouvir a voz de Deus, admitiu suas fraquezas, como ele diz, não, mas eu não tenho condição, eu sou duro de palavras, né? Ele admitiu suas fraquezas, mas também aceitou ser ajudado por Deus, e Deus foi criando ali todas as facilidades e ajudando. A gente aprende também que ele se humilhou na presença de Deus. Quanto nós temos nos humilhado na presença de Deus? Nós temos dito para Deus que nós sem Ele não somos nada? Nós precisamos fazer isso, saber que há alguma coisa maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, conseguem ver. Nós precisamos nos humilhar, né, diante da potente mão de Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Moisés dedicou sua vida a esta causa. Quanto você está disposto a se sacrificar por um bem maior? 40 anos Moisés vagou com aquele povo no deserto, enfrentando todas as dificuldades, enfrentando a rebeldia do povo, e assim num momento de fechamento, né, fantástico que a gente percebe quando Deus chama Moisés e diz para ele que, olha, vou te mostrar aqui a terra prometida, só que você não vai entrar, né? E a Bíblia nos conta que ali Moisés foi recolhido, e os estudiosos nos ensinam o seguinte, que Moisés nunca foi encontrado, né? Então, subentende-se, os estudiosos, né, nos ensinam que Moisés foi sepultado ali pelo próprio Deus. Então, era fantástica essa relação Moisés ali com Deus, né, de obediência, dedicou sua vida, 40 anos de adversidade com aquele povo ali, até que chegassem na terra prometida, né?
Aí, na sua opinião, Moisés teria sido o líder que foi se não tivesse feito os sacrifícios que fez? Será que ele teria sido líder? Que ele teria sido o líder que ele foi se ele não tivesse feito o sacrifício? Quais sacrifícios nós estamos dispostos a fazer? Né? É uma pergunta que eu te faço. Quais sacrifícios nós estamos dispostos a fazer? Ou nós não estamos dispostos a fazer sacrifício nenhum? Né? Pense nisso. Moisés teria sido o líder que foi se ele não tivesse tido a disponibilidade de fazer os sacrifícios que fez? Como é que é a autodisciplina, como é que é o sacrifício no ministério de Jesus? Vamos aprender no ministério de Jesus. Né? O que é que a gente aprende no ministério de Jesus? O que é que a gente aprende no ministério de Jesus? Em primeiro lugar, dependência. O que a gente aprende com Jesus é a depender de Deus. Olha só, o que é que eu aprendo com Jesus e queria ensinar, compartilhar com você. Sendo o Senhor, assumiu ser servo. Mesmo sendo Deus, assumiu a posição de servo. Sabe com qual motivação? Motivação para que eu e você fôssemos salvos e que nós fôssemos livres do cativeiro do pecado. Então ele, mesmo sendo Deus, desceu do seu trono de glória para que você, eu, todos nós fôssemos livres, né? Mesmo, e ele continua nos ensinando o seguinte, que mesmo sendo o Senhor, assumiu ser servo, e mesmo sendo servo, não demonstrou fraqueza nenhuma, muito pelo contrário, mesmo sendo servo, nos ensinou, nos mostrou poder, glória e toda a sua majestade. Nunca procurou, com todo o poder que ele tinha como Deus, nunca procurou glórias para si, sempre focado na vontade do Pai como sendo a sua própria. Não rejeitando nenhum tipo de pessoa, não fazendo acepção de pessoa, foi rejeitado por aqueles da sua época que não entenderam qual que era a dimensão do seu amor e o que era a magnitude de Jesus, dos propósitos, dos princípios, e foi rejeitado mesmo não fazendo acepção de pessoa, né? Foi desprezado, humilhado, né? Sacrificado por amor de nós, não abriu mão desse princípio, resolveu pagar com a própria vida, ensinou que maior é aquele que serve, o maior não é o que está sendo servido, o maior é aquele que tem disponibilidade de servir. Nós precisamos entender isso como valores elementares de qualquer um de nós como ser humano, como líder. Nós precisamos, qual é a nossa disposição de servir ao nosso próximo, de servir a nossa equipe, de servir na sua igreja, de servir na sua corporação, né? O maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que tem o entendimento que precisa servir aos outros, né? Mesmo sendo dono da vida, né? Ofereceu-se em sacrifício, um sacrifício vivo, morreu naquela cruz e morreu por mim e por você. Pense nisso. Né? Pense nisso no correr do seu dia, que Jesus morreu por você, por mim, fez um sacrifício, e esse sacrifício não é em vão. Né? Eu queria compartilhar com você o que Paulo escreveu ao povo de Filipos, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não esqueça, naquela época, morte de cruz era
uma morte destinada apenas aos transgressores, né? Não perca isso de vista, né? Que mesmo sendo dono da vida, ofereceu-se em sacrifício por você e por mim. Na lei do sacrifício, no ministério de Paulo, eu queria compartilhar com você o que eu aprendo no ministério de Paulo, qual que é o significado, Paulo vai nos ensinar qual é o significado de ser discípulo. E você vai aprender o que é renúncia, né? Que a renúncia o fez ser forte. Você dá uma olhada em todo o capítulo 9 de 1 Coríntios, e você vai aprender que mesmo com tudo que ele renunciou, cada vez que ele renunciava, ele ficava mais forte a tudo que ele renunciou, porque ele renunciou a um bem maior. Ele não estava preocupado com seus próprios interesses, né? Ele entendeu o seguinte, que ele abriria mão de ter uma família para ser livre, para poder servir ao reino. Abriu mão dos seus próprios interesses, poderia ter tido uma família, ter se casado, vivido com sua família em determinado local, mas ele decidiu abrir mão de uma família para poder servir um bem maior, que era o reino de Deus. Não desejava ser pesado a ninguém, ele trabalhava para obter o seu próprio sustento, mesmo tendo o direito de ser sustentado. Isso está lá em 1 Timóteo 5,18, onde ele diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Mas mesmo assim, ele não desejava ser pesado a ninguém, né? Paulo também nunca abriu mão do seu comprometimento com a palavra, sempre fiel à palavra, né? Atingiu o ponto de resistência dos líderes, porque a grande questão de Paulo é que Paulo dizia que Jesus estava vivo, e os judeus faziam questão de dizer que Jesus estava morto. Então, é isso que causou a perseguição a Paulo, atingindo ali o ponto de resistência dos líderes, que eles não tinham interesse nenhum no evangelho pregado por Jesus, porque eles não entenderam que Jesus era o Messias, né? Mas Paulo, apesar de todas as dificuldades, perseguições, manteve firme em seus propósitos, não abriu mão daquilo. Não abra mão dos seus propósitos, não abra mão dos seus sonhos. Não perca de vista que Deus está no controle, mesmo com toda a dificuldade, Deus está no controle. Não perca de vista que você é amado por Deus, porque Ele deu a sua vida por você, por mim. Não perca isso de vista. Nunca ache que você não é merecedor. Tudo que Ele fez foi por você e por mim. Não foi por mim nem foi por você, foi por Ele mesmo, né? É a graça salvadora, a graça é o favor imerecido. Todo o sacrifício de Jesus por você e por mim, não é porque nós somos dignos, é porque nós merecemos, é por Ele, é pelo amor dEle. Não perca isso de vista. Filipenses, no capítulo 2, do verso 14 em diante, Paulo nos abençoa com a seguinte palavra: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. Não fique reclamando, querido, né? Não fique reclamando da dificuldade, parte para cima, está difícil, levanta mais cedo, dorme mais tarde, a coisa complicou, você fazia 5, procure fazer 7, procure fazer 10, né? Vamos voltar aqui para a gente concluir. Continuando aqui o texto de Filipenses: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro do mundo. Faça a diferença aonde você está, faça o seu melhor, seja perfeito. E eu gosto de repetir isso, porque o que é perfeição? E eu sou repetitivo e vou repetir isso para você. O que é perfeição? Perfeição para Deus é o seu melhor. Se você estiver fazendo o seu melhor, isso é perfeição para Deus. Procure sempre o que eu posso melhorar. Se você vê a oportunidade de melhorar, não se furte
nessa oportunidade de melhorar, né? Já chegando ao final do nosso estudo, para sua reflexão e aplicação pessoal, todos precisamos cultivar e desenvolver as disciplinas da vida espiritual. Nós precisamos desenvolver a disciplina da vida espiritual. Precisamos todos nós ter um período de meditação e estudo da palavra de Deus, e é isso que nós estamos fazendo agora. Medite na palavra, lá tem as profecias, tudo que você precisa saber está revelado na palavra, né? Dedique-se à oração e à confissão de pecados, aquilo que se derrame na presença de Deus, diga a Ele o que você espera, quais são as suas dificuldades, apresente a Ele em oração e confissão. Você precisa ter um período, mesmo na sua agenda lotada, que eu sei que ela é cheia, você precisa ter um período a sós com Deus, né? E você precisa buscar a comunhão e a comunhão com Deus e o serviço cristão. O que você pode fazer para melhorar a sua comunidade, a sua igreja, o seu negócio? Pense nisso, tá? Eu queria que você refletisse nisso, e nós estamos chegando ao final do nosso estudo, e queria te chamar para te convidar para a nossa próxima lição, a nossa lição de número 16, a lei da vitória e a confiança. Nós vamos descobrir e vamos compartilhar que líderes descobrem uma forma da equipe vencer, a relação de ganha-ganha. Todos passam a ganhar. Não perca a nossa próxima lição no próximo domingo, que nós também estaremos apresentando a você quais vão ser os nossos próximos estudos, e você vai ter a oportunidade de exercer ali a democracia, escolhendo que tema nós iremos estudar no próximo quadrimestre. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, um domingo abençoado, esteja em paz com a sua família, siga as recomendações da autoridade da sua localidade, leia a palavra, que Deus te abençoe, te guarde, fique na paz do Senhor. Graça e paz. Tchau.